Eu sou a professora Henriette Caran, trabalho na UniFG, no mestrado em Direito, e tenho a satisfação de estar aqui hoje conversando com Marcelo Andrade Catoni de Oliveira, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Marcelo, prazer estar contigo, nós podermos conversar aqui, falar um pouco da tua trajetória acadêmica, das tuas experiências acadêmicas, da tua experiência aqui na UniFG, nessa visita que tu nos fizeste, e também, de uma forma geral, como é que está o programa de pós-graduação da tua instituição e como é que tu vês o desenvolvimento dos programas de pós-graduação nas outras instituições brasileiras. Quero começar, então, te dando as boas-vindas, né, e pedindo que tu nos fale um pouco a respeito da tua trajetória, da tua formação acadêmica, dos professores que foram marcantes nessa tua trajetória. Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, dizer que é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui e para que nós possamos, inclusive, ter essa conversa, eu acho ótimo. Bom, sobre a minha formação, eu fiz a minha graduação em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, assim como o mestrado e o doutorado. Depois eu fiz um estágio pós-doutoral com bolsa da CAPES na Universidade Roma III, né? E em relação à minha trajetória, né, aos professores, enfim. Bom, eu sempre quis ser professor, aí é que está a grande questão, né? E a escolha pelo direito tinha que ver com o seu caráter interdisciplinar, a possibilidade que o direito proporciona de um diálogo com as diversas áreas do conhecimento. Então eu pensei exatamente no direito, tinha pensado em fazer filosofia, história, letras e acabei estudando direito, porque como inclusive diz o professor que mais influenciou a minha formação, que é o professor Menelik de Carvalho Neto, que foi meu professor na UFMG e hoje é professor na Universidade de Brasília, o direito proporciona esse diálogo. E ele mesmo, alguém que é formado em Direito, é doutor em Direito, mas que estudou filosofia, estudou letras, né, ele sempre diz isso, né, que o direito proporciona exatamente essas pontes, justamente em razão do diálogo, né, ou do papel que o direito tem numa sociedade complexa, como é a sociedade moderna, hipermoderna, ou pós-moderna, o nome que se queira dar nesse sentido. Então, o Menelik foi e é, na verdade, uma das grandes influências na minha formação. Ele que foi meu professor de Teoria da Constituição no segundo período do curso, né? E a partir daí nós começamos a trabalhar juntos e ele foi meu orientador ao longo da graduação, no mestrado e no doutorado. No pós-doutorado, eu tive a oportunidade, a satisfação de desenvolver uma pesquisa com a supervisão do professor Giacomo Marramal, que é professor na filosofia, né? Professor catedrático de filosofia política e de filosofia teórica, né? da Universidade de Roma III. Essa é uma grande referência, uma grande influência. E eu também tive uma professora extraordinária no meu doutorado, que é a professora Tereza Calvete Magalhães. Com a Tereza eu aprendi, assim como o caso do Menelik, eu aprendi a ler, né? Porque a gente é alfabetizado lá, enfim, lá pelos, como no meu caso, aos 5, 6 anos de idade, mas a gente reaprende a ler ao longo da vida, né? Se
se com a minha avó, com a minha mãe, me foi aberta a literatura, a poesia e mesmo a filosofia, a psicologia, enfim, mesmo antes de ingressar à universidade, com Menelik, com a Teresa Calvé, eu reaprendi a ler, né? Enfim, então diria que esses três professores, né, a Teresa, o Menelik, o Mahamal, têm uma importância muito grande na minha trajetória na minha formação acadêmica, né? Tu estás coordenando o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais desde o ano passado? Sim, desde dezembro do ano passado. Eu havia sido subcoordenador do programa por 2 anos. Eu fui subcoordenador na gestão do professor Fabrício Pascoal Pulido, né? E desde dezembro eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação, tendo como subcoordenador o professor Thomas Bustamante. O nosso mandato é por 2 anos, né? O programa de pós-graduação em Direito, né, da Faculdade de Direito da UFMG, é o programa mais antigo do país. Ele foi criado no início dos anos 30 do século XX. Né? O programa fará agora... Tem uma longa história, o programa, né? fará agora 90 anos, né? Faz 90 anos agora em 2021. Né? O programa ele é criado dentro de um projeto, né, de educação, de um novo projeto de educação, de um novo projeto de Estado. Né? Então, ele é criado dentro do movimento da Revolução de 30. Né? Durante a gestão do ministro Francisco Campos, no Ministério da Educação e Saúde, né? O Francisco Campos, que já havia sido secretário estadual, né, em Minas, e que é exatamente o Francisco Campos que traz para Minas, e num certo sentido também para a reforma educacional nos primeiros anos do governo provisório, do governo Vargas, a escola nova. Né? É aí que os discípulos brasileiros do John Dewey, por exemplo, como é o caso do Anísio Teixeira, de alguma forma vão influenciar todo esse processo de atualização mesmo da educação no Brasil. E digamos que o doutorado, na verdade, é criado exatamente nesse contexto. Né? E é realmente um programa que tem uma trajetória uma trajetória longa. Ele é criado do modo com que tradicionalmente os programas mais antigos do país se caracterizavam, né? Em grandes áreas de concentração, e hoje é um programa que tem uma área de concentração e quatro linhas marcadas pela inter e até pela transdisciplinaridade. Né? Hoje nós somos cerca de 67 professores e quase 400 estudantes. Né? Para nós aqui é uma inspiração, né? Nosso programa de pós-graduação em Direito aqui na UniFG é um programa bastante recente, né? Nós estamos começando agora, e a tua presença aqui é extremamente significativa, inclusive do ponto de vista dessas possibilidades de interlocução institucional, né? De nós podermos aprender com quem é o coordenador de um programa com toda essa história, né? Um programa consolidado, que é referência, reconhecido no país inteiro. E nós aqui somos apenas, né, um programa iniciando e o primeiro programa de pós-graduação em Direito do interior do Nordeste. Né? Então, eu gostaria de saber, nesses dias que tu estiveste aqui conosco, como é que foi essa experiência, né? E como é que tu vês o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Inclusive, se tu tens alguma pista, né, para nos dar para desenvolvimentos futuros. Bom, eu já tive a oportunidade de me encontrar no ano passado com
professoras, com professores e com estudantes daqui do programa, quando do colóquio da rede de Direito e Literatura, uma rede internacional, enfim. E a primeira impressão, ela se mantém. Quer dizer, é claro que há colegas que eu já conhecia, né, como você, como o professor André Caran, que é o coordenador do programa, mas também outros professores, né, o professor Sérgio Cademartori, a professora Ângela, enfim, o professor Flávio Pedrão, que foi meu orientando de mestrado e de doutorado. Que é nosso professor, né, aqui também. Professor, um interlocutor, na verdade, e muito querido, foi meu aluno no mestrado e no doutorado na UFMG. Então, se trata de um corpo docente de excelência. É um corpo docente com produções extremamente importantes, né? Com uma sinergia, né? Com uma interação muito grande. E, digamos, as alunas e os alunos do mestrado, bom, para mim eles são, assim, fantásticos, como eu disse ontem, né? Ontem nós tivemos uma banca de defesa de mestrado e foi apresentado um trabalho que, enfim, de uma qualidade impressionante, na verdade, que seria uma excelente dissertação de mestrado para qualquer grande programa consolidado no Brasil. Então, a impressão, né, na verdade, que fica desses dias de trabalho, quer dizer, ontem nós tivemos uma banca, depois eu fiz uma palestra, nós discutimos com as alunas, com os alunos do programa, e realmente, assim, a impressão é a melhor possível. A ideia, eu acredito que há não apenas um potencial, né, mas um trabalho hoje que se torna efetivamente um trabalho de grande qualidade e que pode muito contribuir, não apenas para a região, e é muito importante essa contribuição para a região, mas que pode contribuir, sim, para o sistema de pós-graduação em Direito no Brasil, né? Porque se trata de uma iniciativa inovadora, né? Esse é um momento de grande ebulição, né? Eu acho que é um momento ímpar que tanto o corpo docente quanto o discente tem que aproveitar, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar a formação de outros programas de pós-graduação no Brasil, então são grandes oportunidades que se abrem, sobretudo em face de um bom começo, como eu dizia ontem na banca de defesa de dissertação. Ficamos extremamente felizes com essa tua avaliação. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao cenário da pós-graduação no Brasil, mas antes disso, mais especificamente, como é que tu vês nesses últimos anos, né, na última década, aquela posição que a universidade sempre ocupou e aquele papel que a universidade sempre desempenhou, de problematização de questões, de espaço de novas ideias, de espaço de novas propostas, de interlocução, né? De tentativa de busca de alternativas para a resolução dos problemas do Brasil, né? A universidade sempre teve esse papel ressaltado. Isso permanece? Os programas de pós-graduação continuam entrando dentro dessa dinâmica, dessa política? Qual é a tua avaliação sobre isso? Não, a minha avaliação é de que sim. Eu acho que é importante recuperar esse papel que a universidade deve desempenhar numa sociedade complexa, como é o caso da sociedade brasileira, né? Porque o papel da universidade é exatamente esse, né?
é o de questionamento, de aprofundamento de questões, sobretudo de construção de conhecimento. É claro que as universidades elas estão fundadas aí sobre o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, mas sobretudo no caso da pós-graduação, a pesquisa ela tem realmente uma preponderância, vamos dizer assim, né? E aquele desafio mesmo de contribuir para uma formação cidadã, para uma qualificação para o trabalho, né? E para o desenvolvimento, digamos assim, das potencialidades humanas, esse é o papel de uma universidade digna do seu nome, na verdade. E não há, na verdade, universidade e na contribuição que ela tem e deva ter para a construção de uma sociedade democrática, para uma sociedade inclusiva, para uma sociedade plural, né? Não há universidade sem liberdade de pesquisa, sem liberdade de cátedra, sem liberdade de ensino, sem liberdade de pensamento, sem liberdade de reflexão, né? Em que as professoras, os professores, as alunas e os alunos possam se posicionar livremente, contribuindo, então, portanto, para os grandes desafios que se colocam, na verdade, ao país e a nossa própria condição humana. Eu acho que esse é o grande papel da universidade, né? E como o próprio nome diz, né, o grande desafio da universidade é ser uma espécie de não só de uma universidade, de uma universalidade, mas de uma espécie de uma pluridiversidade, né? A ideia, então, portanto, de uma universidade diversa, né? De uma universidade aberta, de uma universidade inclusiva, né? Que reconheça, então, portanto, a diversidade, as diferenças, as várias contribuições que as diversas culturas, né, possuem para o florescimento humano. Eu acho que essa é a questão fundamental. Acredito que no caso da pós-graduação em Direito, ela tem muito a contribuir e ela vem contribuindo e muito, né? Eu acredito que nós ainda precisamos de lidar melhor com aquela velha tensão entre formação técnica e formação humanística, né? Porque como o próprio nome diz, a técnica ela tem uma dimensão instrumental importante, ela tem um caráter operacional extremamente importante. No caso do direito, né? O direito tem um caráter operacional, aquilo que a gente, grosso modo, chama de dogmática jurídica. Isso não significa dizer que ela seja de um dogmatismo, né? Mas a ciência do direito ela tem uma dimensão operacional, né? Ela contribui exatamente para a produção e a reprodução, né, das normas jurídicas, né? Da dinâmica, então, portanto, de funcionamento desse sistema social, que é o direito, que tem um papel extremamente importante nos processos de integração da sociedade. E por isso, e não apesar disso, e por isso ela tem que ser crítica, reflexiva e transformadora. Então, na verdade, é preciso superar esse falso dilema: formação técnica, formação profissional e formação humanística. Tu estavas falando em formação humanística. Nas minhas áreas de atuação, eu trabalho muito com direito e literatura, como tu sabes, e aí não posso me esquivar de te fazer essa pergunta, né? A literatura teve importância na tua formação acadêmica? 1. E 2, qual o teu romance preferido? Ela teve importância na minha formação acadêmica, mas ela tem importância na minha formação como pessoa. Né? Eu sou uma pessoa que lê literatura praticamente todos os dias. Aliás, pelo caminho da literatura que a gente abre e renova horizontes. Eu não estou sendo piegas nem
nem aqui repetindo chavões. É porque é a verdade, é isso mesmo, né? A arte, ela tem essa dimensão, aquela dimensão que a gente poderia chamar aí de... Não, eu vejo a arte como um papel subversivo de abertura de horizontes, na medida em que da sua inutilidade, né? Quer dizer, nesse sentido. Sim. Ou seja, a arte é exatamente algo que não se deixa instrumentalizar facilmente. Ela perde justamente a sua dimensão de criatividade, de abertura, de inovação, né? Exatamente quando ela é instrumentalizada, vamos dizer assim, né? É engraçado como é que nesse aspecto, assim, a minha influência é muito marcusiana, né, nesse sentido, do Herbert Marcuse, né? A arte, ela não tem que necessariamente servir para alguma coisa, né? Enfim, mas a literatura tem um papel formativo nesse sentido, né? Ou seja, ela é inútil porque ela não é algo que... É algo que se perde quando é instrumentalizado, e por isso tem um papel de formação. E emancipatório, ela tem um né? papel formativo, de construção, de emancipação, né? Então, assim, eu não consigo pensar na minha formação sem a literatura. E aí no sentido amplo, né? Sem a literatura, sem a poesia, enfim, sem o teatro, sem o cinema e por aí vai afora, né? Romance preferido? Romance preferido? Você está me perguntando isso que você sabe. Romance preferido. O meu romance preferido é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Tempo e o Vento, do escritor gaúcho, Érico Veríssimo, né? Que conta a saga de uma família, a criação, né? A formação do Rio Grande do Sul e toda a história do país ao longo de séculos. Ao mesmo tempo que conta a história, exatamente, conta a história de formação do país, né? E realmente é o meu romance preferido. É sempre uma sugestão de leitura, né? Sim. E falando em livros, eu queria que tu nos falasse um pouco a respeito deste livro recente, Contribuições para uma Teoria Crítica da Constituição, esse livro lançado agora há pouco, nos falasse um pouco a respeito dessa obra. Bom, esse livro é a publicação, né, da minha tese de titularidade, que foi defendida em março de 2017. O livro foi publicado em setembro, né, de 2017. Esse texto, ele é, digamos assim, um momento importante numa trajetória de reflexão acadêmica, porque o que nele eu pretendo explorar é exatamente quais seriam, né, ou quais seriam as tarefas, né, de uma teoria crítica da Constituição. E eu introduzo essa discussão fazendo um contraponto que se remete exatamente a um texto que é seminal na tradição da teoria crítica da sociedade, da Escola de Frankfurt, que é o texto de Max Horkheimer, que é um texto de 1937, que é a teoria tradicional, a teoria crítica, né? Nesse texto, o que o Horkheimer vai propor, o que seria uma teoria crítica da sociedade, em contraposição, né, às concepções teóricas tradicionais. E é claro que aí já ressoa toda uma crítica aos positivismos, né? Ou ao menos uma determinada versão do iluminismo, vamos dizer assim, né? E o que ele vai propor, então, é uma teoria crítica, problematizante, de matriz interdisciplinar, filosoficamente orientada, voltada para o estudo das relações sociais, né, das práticas sociais como formas de reprodução da sociedade, e mais,
como no caso, especificamente no que se refere à teoria da Constituição e à teoria do direito, uma teoria da Constituição que é capaz exatamente de, ao mesmo tempo, reconstruir, quer dizer, recuperar, resgatar, na própria realidade dos processos políticos sociais, os seus potenciais emancipatórios em meio às suas contradições. Né? De mostrar, por exemplo, que o modo com que tradicionalmente questões de legitimidade, efetividade e legalidade constitucionais que marcam a história ou a trajetória da teoria da Constituição como disciplina autônoma precisam passar exatamente por aquilo que eu dizia, chamo no texto de um giro, de uma virada crítico-reconstrutiva, ainda com certas ressalvas, justamente porque a nossa teoria tradicional, no caso do Brasil, né, de matriz culturalista, né, ela é perpassada ainda por uma série de dualismos. Né? E esses dualismos, normas, fatos, né, legitimidade, legalidade, né, elas não deixam exatamente esse tipo de perspectiva de abordagem, né, obstaculiza, contribui exatamente para impossibilitar, né, uma compreensão, então, portanto, ou esse resgate, ou esse reconhecimento, que eu acho que é a palavra mais adequada, esse reconhecimento dessas potencialidades, né, ou desses potenciais que efetivamente se apresentam, né, nas práticas cotidianas, né, nas práticas sociais cotidianas. Eu acho que essa é a questão central, na verdade. Em geral, quando os alunos entram num curso de direito, o interesse deles é, sobretudo, por direito penal, né? Ou então direito civil. Não, eu quero trabalhar com direito de família, né? E aí o direito, o amplo universo do direito, fica reduzido, né, a esse apelo que algumas disciplinas ou algumas sub-áreas do direito têm. E, inclusive, em via de regra, os alunos não gostam das disciplinas propedêuticas. Sim. Né? Mas o que nós temos observado, eu acredito, na última década, pelo menos, né, é uma crescente visibilidade do direito constitucional. Né? E tu és professor titular de direito constitucional, então não posso deixar de perguntar como é que tu percebes, né, esse agigantamento que nós temos, se tu concordas, né, esse agigantamento que nós temos observado no direito constitucional, no contexto brasileiro. Bom, eu acho que isso tem que ver com o caráter conflitivo, da sociedade contemporânea. O fato de que as questões de direito de família, de direito contratual, de direito empresarial, de direito penal, exigem, então, portanto, uma maior reflexão sobre os seus próprios pressupostos. Ou seja, qual é a concepção de sociedade que é reproduzida através do direito de família, através do direito contratual, através do direito penal? E quando eu estou dizendo isso, não apenas do ponto de vista do discurso doutrinário, mas também das práticas, né, de aplicar, de fazer direito. Né? Ou de fazer direito. É. Né, enfim, ou do que seja fazer direito. Né, o caráter conflitivo, o reconhecimento exatamente do caráter interpretativo do direito, do caráter em disputa de todas essas questões, né, tem contribuído e muito para essa maior visibilidade do direito constitucional. No seu paradoxo. Né? Por quê? Porque tanto se critica o direito constitucional, né, ou se discute, né, direito constitucional, ou mesmo se refere à Constituição, dizendo que
o direito constitucional ele seria inefetivo, ineficaz, né? De que haveria uma série de descumprimentos das normas constitucionais, etc. E eu digo que essa crítica ela é uma crítica paradoxal, porque ao mesmo tempo em que nessa crítica se afirma, né, que uma série de práticas institucionais, sociais, econômicas, políticas são inconstitucionais, essa crítica só é possível por referência ao que seja Constituição, ou que seja constitucionalidade. E é exatamente nesse paradoxo aí, né, uma coisa meio Hölderlin, né, aquela coisa assim, é no momento do perigo que está a salvação, a redenção, que digamos que não apenas uma vontade de Constituição, como dizia o Conrado Hesse, mas também uma necessidade de Constituição se coloca, né? A necessidade, então, portanto, de uma problematização dos pressupostos do processo penal, dos pressupostos do processo civil, dos pressupostos do direito de família e por aí afora. E quando essas questões se colocam, o que em questão se põe é exatamente o direito constitucional, né? Porque, na medida em que todo o direito se remete quanto aos seus fundamentos de validade mesmo, né, ao direito constitucional, uma problematização dos pressupostos do direito civil, do direito penal, do direito empresarial, do processo, etc., remetem a questões constitucionais. Não que, do meu ponto de vista, isso implique uma desconsideração da história doutrinal, da história institucional própria a cada um desses ramos do direito. Pelo contrário, né? Há uma certa, como vai dizer o Ronald Dworkin, né, uma certa prioridade local no tratamento dessas questões. Mas até quando se discute a diferença que faz diferença entre uma sanção administrativa e uma sanção penal, uma sanção no direito civil, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, né, ou a diferença entre ônus, deveres, obrigações processuais, etc., essa diferença faz diferença da perspectiva de uma problematização dos seus pressupostos que se remete exatamente ao direito constitucional. Então, eu acredito que, na verdade, isso, aliás, a consciência cada vez maior disso, né, lança exatamente a Constituição e o direito constitucional nesse torvelinho de uma disputa permanente sobre o seu sentido, né? E é exatamente essa disputa sobre o sentido da Constituição que faz com que a Constituição seja viva, legítima e efetiva, apesar de todos os riscos. Porque, claro, esses debates, essas discussões, elas sofrem as pressões de uma série de imperativos sistêmicos, a começar pela própria economia, pelos grandes interesses sociais e econômicos, pelas grandes posições sociais e econômicas no interior da sociedade. Eu não estou dizendo aqui que esse debate público, político, né, interpretativo sobre os sentidos da Constituição não seja sujeito a riscos. Aliás, o grande desafio das democracias é de como lidar com o risco permanente das ditaduras, né? Como vai dizer o meu professor Menelik, né? Marcelo, um grande prazer, uma satisfação. Eu que agradeço. Essa conversa e nós esperamos que tu retornes sempre aqui na UniFG. Eu também, muito obrigado.